Opa! E aí, galera? Vocês estão bom? Espero que sim. E hoje começando mais um Videones por aqui, que tem a ver com o vídeo passado. No vídeo passado, a gente fez um conteúdo de análise completíssimo desse cara aqui, o G8 Galileu da GameSun. E hoje ele vai entrar na comparação, mas o foco do vídeo não é nele, e sim no novo concorrente dele, o White Ghost, o fantasma branco que tá assombrando, tá vindo aí ó, no retrovisor dele, que é esse carinha aqui. O nome dele é Gunwing Aobing Max AB01. Mano, olha que nome gigante. Mas o controle é muito bonito. Para resumir esse carinha, ele é recém-chegado na parada, mas ele chega como um lançamento de respeito. Ele e o G8 Galileu, eles não são iguais, mas ainda assim, de todos os controles que a gente já testou aqui no canal, de longe, o Gunwing Aobing Max AB1, ele é o que chega mais perto. E não só isso, ele realmente parece ter sido feito para combater o G8 Galileu, porque ele tem muitas paradas iguais e muitas paradas que parecem ser a mesma plataforma, inclusive. Só que tem uma diferença que pode pesar na balança, é que o Gunwing, ele tem praticamente metade do preço do Galileu às vezes, e ele tem um conjunto que ele pode surpreender. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Aí, seguinte, galera, não posso esquecer, dá o aviso para quem ainda não tá sabendo que a gente abriu o nosso grupo de ofertas no Telegram, onde a gente vai ficar todo dia dando um giro nos principais sites de oferta, tanto aqui no Brasil como lá fora. Então tem coisa da Terabyte Shop, Mercado Livre, Magalu, AliExpress, Shopee, também vai ter ali a Amazon, então assim, tem bastante coisa. Para quem não consegue ter tempo de olhar todos os sites todos os dias ao mesmo tempo, aqui a gente vai centralizar tudo que a gente acha de interessante, e comprando por aqui é aquela pegada que vocês já estão ligados. Não gasta nada mais por isso, vocês estão ajudando o canal a continuar desenvolvendo, continuar trazendo mais produtos para fazer mais conteúdo, e assim, tirar a dúvida da galera que está querendo comprar alguma coisa. Beleza? Então eu vou deixar o link na descrição, mas também vou deixar o QR Code na tela. Já passa ali, te inscreve e fica por dentro de tudo que a gente vai lançar no dia a dia aí. Fechou? Bueno, parte de trás da caixa, na parte de cima, a gente tem basicamente o mapa estrutural do controle, a descrição de onde fica cada botão, para que serve e tudo direitinho. Embaixo tem alguns dados adicionais, tipo ali o nome do produto, que a conexão é tipo C, mas ele conta com conexão Bluetooth 5.3 já bem atualizado, que suporta sistema além do Android, o Harmony OS, que é da Huawei, iOS, iPhone, Nintendo Switch e Windows. Clip size quer dizer que ele abre ali de 11 centímetros até 18.9, ou seja, ele é específico para celular, galera, não vai caber um tablet. E também que o aplicativo de mapeamento é o MUI Gaming, tem até o QR Code do lado para baixar. E tirando o brabíssimo da caixa, a gente vai encontrar um manuelito de instruções que não tem português, mas tem o inglesinho, né, que dá pra gente se virar aí. Ele é um manual colorido, um manual ali que parece ter bastante informação. Depois o vendedor mandou um brinde aqui, aquelas luvinhas de dedo, que eu acho meio engraçado, eu nunca usei. Não sei se funciona, se alguém usou, deixa aí nos comentários. E vem também um outro brinde inútil que o vendedor me enviou, que é um cabo que parece muito legal, gostei bastante, parece de ótima qualidade, só que ele ia mandar um cabo de iPhone, então para mim vai ser absolutamente inútil. Obrigado aí, vendedor. E tirando o lendário da caixa, rapaz, saca só a chiqueza desse controle branco aí com destaquezinho do stick preto. Lembra muito, seria perfeito para um Stormtrooper do Star Wars ali botar no cinto, tirar uma jogatina quando o Darth Vader não tá enchendo o saco. E olha quem veio participar, ocupar a mesa enquanto eu tô gravando. Então vou usar de suporte de controle. Então, meus aliados, falando um pouco de impressões do nosso controlão da massa, o nosso Gunwing. Seguinte, primeira coisa, qualidade de construção, qualidade de material. Ele também é um polímero, ele também é plástico, assim como a gente tem no G8 Galileu, e talvez ele não seja tão rígido, ele é um pouquinho menos do que o G8 Galileu, mas ainda assim é uma rigidez mais do que o suficiente para tu jogar, para tu usar tranquilo, sem medo de quebrar nem danificar ele. Ele é um pouco mais leve, mas ainda assim ele é bem acabado, tu não vê rebarbas, né? Ele tá bem de acordo, bem bacana pelo preço que se paga, que ele é um excelente custo-benefício. Fora isso,
Por que que eu falei que é como se fosse a mesma plataforma? Porque tem, cara, muita coisa parecida, muita coisa praticamente igual que esse carinha aqui tem em relação ao G8 Galileu. Por exemplo, disposição, né, o layout dos botões. A gente vai ter os mesmos analógicos assimétricos, full size também, né, ou seja, tamanho cheio de um controle normal, tamanho console. A gente vai ter a mesma disposição dos botões Start e Select, e aqui a gente tem um botão a mais que é o botão de print. Mas além disso, a gente tem o mesmo tipo de acabamento dos botões de ação. Ele é um tamanho parecido, ele tem o acabamento resinado, né, esse acabamento brilhoso aqui que impede de arranhar o botão, mesmo se tu passar a unha, isso não vai acontecer. A questão do acionamento dele é de membrana, assim como é o acionamento do G8 Galileu, e a questão da profundidade dele, ele é minimamente mais alto, mas ainda assim uma profundidade parecida, e ele é um pouquinho mais duro, mas também pouca coisa em relação ao Galileu. Aqui do outro lado também a gente tem o D-pad. O D-pad ele é parecido em tamanho, ele é parecido em formato, ele é um pouquinho mais estreito só, né, as hastes aqui do D-pad, mas ainda assim ele é bem semelhante, inclusive o acionamento. Né? Ele tem também acionamento por micro switch, assim como a gente tem no G8, só que aqui também é um pouquinho mais duro, um clique um pouquinho mais alto, mas ainda assim ele é bem semelhante. E nessa questão de calibração do D-pad, né, pode ver que ele é o que eu chamo de calibração na medida, calibração ideal, ele não entra dentro da carcaça do controle, então o teu dedo não perde contato com o botão em nenhum momento. Não só o D-pad, como também o conjunto de ação, da mesma forma, ele tem uma boa calibração, né? Ele não entra totalmente na carcaça do aparelho, então tu não vai ficar ali sem chão, sem saber se o botão foi acionado ou não. A gente tem também o conector tipo C alongado, então isso é muito bom, que assim como no G8 permite usar capas, né, no teu celular, tu não precisa tirar da capa, não que vai servir para todas, né? Se for uma capa muito grossa, tu vai precisar tirar, mas ainda assim, várias capas ele quebra o galho aqui. Ele também é móvel, né? Então, se tu tiver com medo de encaixar ou de tirar ali, como ele dá esse joguinho, então vai ser mais fácil de tu preservar a vida útil desse encaixe. E a questão aqui da parte central, a gente tem quase que a mesma espessura, só que tem um truquezinho, tem um extra que eles colocaram. Acho que vocês conseguem ver o monitor no fundo ali, ó, que é uma passagem de ar. Essa passagem de ar não vai ser tão eficiente, né, claro, como um cooler ativamente resfriando, mas ainda assim é útil, né? Vai permitir a passagem do ar quente para fora, ou se estiver perto de um ventilador, de uma janela, permitir a passagem do ar frio, né, para ajudar a resfriar traseiro do teu celular. Em resumo, é melhor ter isso do que não ter. E embaixo a gente também tem a mesma pegada, né? Eles também têm a entrada de carregamento tipo C e o conector, né, a saída de fone de ouvido P2, ou que a gente também chama, né, de 3.5 mm. Então, cara, um projeto extremamente parecido com o G8 Galileu. E até a parte traseira, né, a gente tem a disposição dos botões ali de macro no mesmo ângulo, na mesma altura, o formato levemente diferente, né, um pouquinho aqui mais quadrado no G8 Galileu e um pouquinho mais arredondado no Gunwing, mas ainda assim é muito parecido a disposição, tamanho e tal. Os botões de ombro e gatilhos, né, eles têm um formato diferente, mas ainda assim eles são bem competentes também. Aqui no Gunwing a gente tem um pequeno relevo, né, uma gravura aqui para dar um pouquinho mais de grip, e o que eu digo que é competente o botão porque ele também tem essa característica, tu pode clicar em qualquer lugar e ele vai acionar 100%, não vai ter nenhum erro. Mesmo se tu clicar aqui em cima, no eixo do botão, ele aciona em qualquer lugar. Já o nosso gatilho, né, o nosso Doritos, ele é liso, né, ele não tem nenhuma ranhura, nenhuma gravação, mas ainda assim a fabricante colocou uma ondulação, né, colocou aqui uma inclinação nele que encaixa muito bem no dedo, e em conjunto com o tamanho, porque a gente pode sim considerar que ele é um gatilho grande, qualquer pessoa que estiver jogando não vai ter dificuldade nenhuma de achar ele durante a partida, mesmo em jogos mais frenéticos, aí, uma trocação de tiro, é bem fácil de localizar. E nesse combo, né, de tamanho
e da inclinação faz com que seja bem confortável de ficar usando. Logicamente, se a gente botar ele lado a lado, a gente vê que em questão de design, de formato, o G8 Galileu ele é um pouco mais abauloado, né, um pouco mais cheio aqui na lateral, porque ele se inspira num controle de Xbox, enquanto claramente o Gunwing ele é um pouquinho mais slim, ele se inspira num controle de PlayStation. Então, justamente essa diferença de shape, o que poderia, né, trazer uma diferença de conforto, eu achei que muda muito pouco, né? Por mais que tem isso que eu falei, que o Gunwing é um pouco mais slim, mais estilo PlayStation e aqui um pouco mais Xbox. Por muito pouco, eu até prefiro um pouco mais o conforto do G8, porque por ele ser mais cheio, né, ele preenche melhor ali. Mas a gente pegando lado a lado o Gunwing, dá para ver que muda muito pouco, né? A questão de conforto, de pegada, de grip, não vai ter quase alteração nenhuma, então eu não considero uma alteração relevante, né, nessa questão de conforto. Os dois estão aprovados e estão bem parecidos. Então assim, muito bom, ele tem me surpreendido nessa parte de apresentação, de funcionalidade, de similaridade, né, do quão idêntico, do quão parecido ele é com o G8 Galileu. E agora a gente vai destrinchando ele ao longo do vídeo para saber também na questão de performance se ele entrega o suficiente para bater de frente com esse carinha aqui. Então galera, testando os gatilhos, né? Aqui a gente tem equipado um gatilho de controle de profundidade, um gatilho de alta precisão e um gatilho que ele é ao sensor. Então, se a gente colocar aqui, ó, pode ver que ele é medido nesse programa pela barra verde ali, né? A pressão que eu estou fazendo nos gatilhos. Então, deixar meio inclinado aqui para vocês conseguirem ver. Se eu colocar aqui, ó, só um pouquinho de pressão, ele já é o suficiente para marcar ali, ó, que ele está com menos de 10%. Eu posso ir aumentando, né? Tipo, 30%, 50%. Dá para aumentar, dá para manter e a 100%. Enfim, ele realmente ele é um gatilho de alta precisão. Não deve nada aí para dos outros controles, inclusive da precisão que a gente tem no G8 Galileu. Mas então, galera, fica o aviso que nem tudo é perfeito também. Embora o gatilho dele seja excelente, de alta precisão, né, tu consegue controlar ali a fração de pressão, que vai ser muito bom para jogo de corrida, para controlar no detalhe a aceleração do veículo. Tem também, se a gente olhar aqui, ó, ele tem uma mínima dead zone no gatilho. Ó. Pode ver que eu começo a descer o gatilho e ele ainda não deu a sinalização de pressão. Ó. Quando eu chego mais ou menos aqui, ó, pode ver que ele acionou. De novo, descendo um pouquinho, acionou. Então ele tem essa dead zone, essa zona morta aqui no início do gatilho. A gente vai dar uma olhada depois se tem como modificar ou não, mas só para saber que tem, né? Então quando tu for jogar, tu vai ter que te acostumar que é a partir de um ponto específico que ele começa a reconhecer o clique. Beleza, para isso que eu acabei de falar, da zona morta do gatilho, tem uma possível solução que o fabricante coloca, que é o modo de alta sensibilidade do gatilho. Exatamente igual o modo que a gente tem no G8 Galileu da GameSir. E aqui ele inclusive já está ativo, tá galera? Eu só vou ensinar depois como faz para não misturar as coisas. Então no quadro de recursos e funcionalidades eu mostro como faz. Mas seguinte, aqui a gente vai ter um gatilho um pouco mais direto. Ó. Pode ver que quando eu clico ele reconhece como 100% de pressionamento. Como se fosse um gatilho de clique de mouse, né? Um gatilho simples ali que é o ideal para jogo de tiro. Daí assim galera, aqui vai minha opinião pessoal. Eu não curto muito essa solução. Tá? Para mim seria o ideal que tivesse uma trava de gatilho aqui para limitar o quanto ele vai descer junto com o modo direto. Aí sim eu acho que seria vantagem, que é o que a gente vê os controles tipo console fazendo. Eu não curto muito esse modo pelo seguinte motivo, galera, porque tu talvez consiga até acionar o botão um pouco mais rápido, só que ele não tem controle de parada. Então se tu não memorizar exatamente quando que ele dá ali o disparo, tu vai perder tempo indo até o final, ou para soltar o botão de novo. Então assim, na minha visão, ao mesmo tempo que para iniciar o disparo tu vai ganhar alguns milissegundos, depois para tu soltar, tu vai perder esses mesmos milissegundos. Para mim não é muita vantagem. Eu realmente gosto de ter uma trava ali que limita o meu tempo de pressionamento e assim eu vou ser o mais rápido possível. Mas, reforçando, isso é uma questão de gosto pessoal de alguém que joga também jogo de tiro, mas é a minha experiência, né galera? Então assim, o que eu recomendo é tu testar os dois. Tu joga jogo de tiro, jogo Battle Royale, jogo FPS,
Tu pega, joga algumas partidas ali no modo do gatilho normal e depois tu troca para o modo de alta sensibilidade e joga os mesmos games para ver qual que tu te adapta mais, e daí para frente tu já sabe qual que tu vai preferir e segue jogando. Então, aqui, teste de D-pad. Pode ver que aqui o D-pad ele é também representado em verde. E o teste padrão que a gente faz, segurar para baixo e fazer aquela variação de peso. Ó. Pode ver que ele é bem fácil de acionar, mesmo segurando para baixo, ele é bem fácil de acionar as laterais. E aí que é interessante, por mais que ele tenha o mesmo tipo de acionamento do G8, que o G8 ele também tem micro switches aqui no D-pad, que é a mesma coisa que a gente tem aqui no Aubing. Só que no G8 eu tinha que fazer força para conseguir fazer isso daqui, o que reduz a chance de clicar sem querer. Aqui não, aqui é bem fácil de fazer, então tem a chance de que ele deve ser bom para jogo de luta, para fazer meia-lua, mas isso eu ainda vou testar, né, galera? Não vou afirmar ainda, vamos ver no teste prático. Mas talvez ele não vai ser tão preciso para jogo de plataforma, jogo de fase. Imagina Sonic, imagina Mario, onde tu tem que chegar no limitezinho ali para pular, né, do barranco. Se tu clicar aqui, ó, para baixo e botar para o lado, ele vai cair. Então, talvez ele não seja tão preciso, mas a gente vai testar melhor ali nos testes práticos em game. E daí eu dou meu veredito para você, meus aliados. Vamos agora para o teste de precisão dos analógicos e de dead zone, né, para ver se tem zona morta ou não. Lembrando que esse é um teste também sintético, né, e ele busca dar a nota com base no sensor do analógico. Então, se ele for um sensor circular, ele vai dar uma nota boa. Se for um circular quadrado ou retangular, ele dá uma nota ruim. Mas nem sempre quer dizer que o analógico é ruim, né? Às vezes só o medidor dele é diferente. Mas aqui, o que a gente teve? Média de taxa de erro 0,01, isso é muito baixo, inclusive é um resultado ainda melhor do que a gente teve no G8 Galileu, e Dead Zone 0%, ou seja, ele não identificou nenhuma Dead Zone. Então, cara, de acordo com esse teste aqui, né, com essa métrica de circularidade, ele está mega aprovado e ele conseguiu um resultado até um pouquinho melhor nesse resultado sintético do que a gente teve no G8 Galileu. E para quem joga online, joga FPS, joga competitivo, joga em nuvem, eu fiz o teste de pull rate e tempo de resposta, como vocês estão vendo pipocando aí na tela, só que é muito modo que esse controle tem e ficaria muito vídeo para vocês verem. Então, puxei esse trampo para mim e eu vou resumir em uma tabela que eu criei por ordem de performance do melhor para o pior, para facilitar, incluindo ali o modo que o controle é reconhecido para cada cor de LED. Eu até pretendia falar um pouco de picos de atraso de sinal, de estabilidade, mas eu percebi que nos dois modos principais, tanto do G8 Galileu como da Aubing Max, que é ali o modo PlayStation e o modo Xbox, eles foram muito parecidos. Eles atrasam quase na mesma quantidade, quase na mesma frequência e ali num valor muito próximo. Então considero um empate na questão de perdas, né, de picos de atraso, mas de performance, aí que me surpreendeu. A tabela está na tela e se liga o modo rosa do LED, que ele é reconhecido via USB-C como Xbox, e o modo USB-C laranja do LED, que ele é reconhecido como PlayStation. E a gente teve 288 Hz e 3 milissegundos. E no modo laranja, modo PlayStation, 252 Hz e 4 milissegundos. Lembrando que no G8 Galileu ele fazia só no máximo até 103,9 milissegundos no Xbox e fazia 167 Hz e 5 milissegundos no PlayStation. Ou seja, é uma boa de uma diferença para o Gawing Aubing Max. Aí uma coisa importante da gente falar. O Aubing Max ele já nasceu no seu bercinho da fábrica chinesa lá com uma vantagem, porque ele tem as duas conexões, tanto USB-C como Bluetooth. Isso torna ele um dispositivo mais completo, porque tu pode usar para jogar em mais aparelhos, mesmo que tu precise fazer uma gambiarra, tu consegue. Agora já o G8 Galileu ele acaba sendo mais limitado porque ele tem só USB-C. E aqui entra um ponto importante do canal. Para ser justo, quando eu vou comparar controles, eu não comparo eles se eles estiverem em conexão diferente, tá, galera? O USB-C para mim compete com USB-C e Bluetooth com Bluetooth. Isso nos telescópios, beleza? Então, dito isso,
O USB-C mais rápido até o vídeo passado era o G8 Galileu e ele acaba de perder esse trono, de perder essa coroa para o Gawing Albing Max, que tem uma boa diferença de performance e ele se torna o top 1 dos USB tipo C para quem joga competitivo, joga online, joga em nuvem e coisas do tipo. Ainda assim, não dá para dizer que mesmo na conexão mais lenta do Bluetooth, ele é ruim. Ele está entre os mais rápidos de Bluetooth que já passou aqui pelo canal, e se a gente pegar para ver, a margem ali de cento e poucos a 9 milissegundos é a mesma margem que o controle original da Microsoft de Xbox consegue fazer na conexão Bluetooth. Então, não é ruim, não é extremamente competitivo, mas ainda assim está na média de mercado até para os originais do console. E é o seguinte, galera, tô de volta aqui com a Gambiarra Master, exatamente a mesma gambiarra que eu usei para testar no PC o controle EasySMX M10. Eu tinha inclusive tentado fazer essa mesma gambiarra para mostrar no vídeo ali no G8 Galileu da GameSir, não funcionou, né? Pelo menos eu tentei algumas formas ali, não deu certo. Esse daqui eu consegui. Mas, logicamente, isso daqui é só por curiosidade, para quebrar um galho, se alguém precisar, mas eu acho que ninguém vai querer fazer essa loucura, porque é muita mão, né, mano? Vamos combinar. Aqui eu estou usando um adaptador, né, um hub USB-C, então ele sai aqui, ó, no tipo C, que ele é para celular, e ele entra num outro adaptador, um adaptador USB-C para USB-A, e mais ainda um extensor que vai ser ligado ali na porta USB. PC. Então assim, mano, é muita mão e além disso, para jogar na Steam, deixa eu mostrar para vocês ali, ó. Eu ainda também ativei a entrada Steam. Então, funciona, funciona, mas é uma mão aí que eu acredito que ninguém vai querer fazer. Bueno, galera, teste finalizado, e por mais que eu faça aquele outro teste técnico para saber quanto que ele dá de porcentagem de precisão, a gente sempre tenta fazer um testezinho na prática mesmo, para sentir o analógico de verdade e não ficar só dependendo de programinha, né? Porque se tu vai jogar, quem tem que sentir o analógico é o player, né? Então a gente testa para jogar um game aqui para ver se ele é bom. E o meu veredito, a minha opinião, é que ele é sim muito bom, muito preciso, né? Assim como todo analógico, que não é descalibrado. Quando tu pega ali a margem dele, onde que ele acelera, onde que ele é mais lento, dá sim para tu ter uma boa constância de tiro, né? O que eu chamo também de linearidade de mira, vai conseguir ter uma boa performance acertando bastante tiro no teu game, seja de Battle Royale, seja de FPS, enfim. Então ele está aprovado e, lógico, né? Ajuda a questão da mira, ele ser um analógico full size, né, de tamanho integral mesmo, do tamanho de um controle grande, um controle convencional de console. Então, outra coisa, por mais que seja bom e tal, isso daí a gente já falou, mas uma dica, eu acho que ninguém, como eu já tinha falado, que ninguém vai fazer essa bizarrice aqui, né, essa gambiarra para jogar no PC. Mas se fizerem, eu já vou deixar um aviso. Aqui eu estou no modo rosa, que é o modo que ele é reconhecido como controle de Xbox. E outra coisa, se tu tiver no modo PlayStation, isso daqui apareceu para mim. Novo firmware disponível para o controle. A Sony lançou um firmware novo para seu DualSense Wireless Controller. Quer atualizar? Então, galera, se tu for fazer essa loucura que eu fiz aqui, essa gambiarra, e aparecer isso, é a Steam dizendo que ela tem o firmware que a Sony lançou e deixou com ela para atualizar os controles dela. Só que eu recomendo que tu não atualize, né, galera? Não precisa dizer que esse controle aqui não é um DualSense original da Sony. Então, se tu colocar em atualizar e o programa conseguir inserir um firmware aqui dentro, pode ser que tu vai destruir teu controle, vai arrebentar o firmware dele. Então, assim, se tu quiser fazer essa loucura, beleza, vai quebrar o galho, vai funcionar muito bem, tu vai poder jogar com as paradas, mas eu recomendo que não faça essa atualização pelo bem do teu controle aí. Melhor não botar em risco, melhor não duvidar, beleza? E agora a hora da outra verdade. Será que para jogo de luta ele é bom? É isso que a gente vai descobrir agora no Marvel vs Capcom aqui.
Depois que tu se acostumou ali pela terceira, quarta luta, tu consegue fazer de boa. Como vocês devem ter visto aí no trecho da minha última luta, eu já estava fazendo muito mais Hadouken, Shoryuken e golpes do tipo. Só que tem um porém. Esse D-pad, ele é um pouquinho, levemente mais duro do que o D-pad do G8 Galileu. E ele é um pouquinho mais fino. Uma coisa que eu não achei que aconteceria, mas aconteceu, que um jogo de luta que tu precisa ficar fazendo esse movimento muitas vezes, começou a dar uma machucada, começou a dar uma incomodada no dedo. E olha que eu já estou acostumado a fazer isso nos testes e também jogando game de luta. Então assim, já fica sabendo que se tu joga muito esses games tipo Street Fighter, que tu precisa fazer esses movimentos, tu vai conseguir te acostumar, vai conseguir fazer, mas ao menos pra mim tem esse questão do desconforto, né? Depois tu fica muito tempo fazendo isso. Em jogos de luta que tu não precisa fazer isso, por exemplo, Injustice, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, isso daqui não vai ser um problema. Ele é bem preciso, né? Mas já fica o aviso que talvez te incomode um pouco se tu ficar fazendo muitas vezes esse movimento, beleza? Então, galera, já que o Tito quer aparecer, eu já enquadrei ele aí. Seguinte, vocês acabaram de ver uma outra forma para conseguir usar esse controle aqui num dispositivo externo. No caso aqui eu estou usando no meu PC, mas poderia usar essa forma aqui para conectar em qualquer aparelho que tenha esse suporte, uma Smart TV, um TV Box, um console retrô, que é basicamente eu estou usando o meu controle conectado só como sendo uma bateria mesmo, né? Porque é só essa função que ele está exercendo. O controle está conectado no modo Bluetooth, então para isso ele precisava de algum dispositivo dando carga e assim a gente consegue usar. Como vocês viram, funciona muito bem. E outra coisa, fica o adendo, né, que eu troquei aqui os comandos para jogar no D-pad e eu gostei sim, gostei bastante de jogar game de fase, game de aventura, né, game de plataforma com o D-pad. A gente está aqui no jogo Nine Souls e muito bom de jogar. E diversificando um pouco aqui os nossos testes de gameplay, saca só, funcionando perfeitamente aí, ó, sem nenhum delay, o nosso Steam Link, que para quem não tá ligado, é um aplicativo da Steam oficial, né, que faz com que o jogo que está rodando no teu PC, ele seja transmitido via streaming pro teu celular através de uma internet de alta qualidade 5 GHz. Então aqui você pode ver que a gente está no jogo do Cabeça de Teia e está rodando 100%. Vamos repetir esse crime clássico.
E galera, tivemos aí uma sequência de testes de gameplay partindo ali do Steam Link, né, que é o jogo rodando na máquina local, mas sendo transmitido pela internet através do aplicativo da Steam. E depois a gente teve jogos nativos de Android, tanto jogos leves, jogos pesados, e a gente teve também um pouco de emulador. E a conclusão é que em nenhum dos jogos, em nenhuma das plataformas eu tive problema para fazer o controle funcionar. Ele funcionou muito bem, então assim, em questão de compatibilidade, ele está 100% aprovado, até porque ele tem a vantagem de ter muitos modos diferentes. Isso ajuda muito para tu conseguir achar o modo ideal para cada tipo de jogo, porque a gente nunca sabe, né, como que a desenvolvedora, como que o programador colocou ali de suporte a controle. Então, ter muitos modos é uma vantagem. E se vocês estavam ligados no vídeo, no detalhe, vocês devem ter reparado que ao longo dos testes, conforme a gente foi passando de jogo, às vezes a luz mudava. Por quê? Porque eu fiz questão de mudar, né, de alternar para outros tipos de modos de configuração ali de conexão, para vocês verem que funciona. Então, qual é a minha recomendação? Aproveitar a vantagem desse controle, que é fácil de trocar os modos, porque na maioria dos controles, o que a gente tem que fazer? A gente desliga o controle e depois tem que segurar ali o comando para ligar ele no modo específico. Então sempre tem que fazer isso, desligar e ligar. Aqui não precisa. Aqui é a vantagem que pode estar fazendo qualquer coisa com ele ligado mesmo. Tu quer trocar de modo? É sempre o mesmo jeito. Só clicar aqui, né, segurar o botão H e ir clicando os botões de modo. Pode ver que vai trocando a cor. Então é super fácil, mano, não tem dificuldade nenhuma e tu pode fazer a qualquer momento, isso facilita. Então entrou no jogo, viu ali, esse modo não tá funcionando tão bem, só trocar o modo, mano, daí pode ser que vai ser facinho ali de tu achar o modo ideal pro jogo que tu tá querendo, beleza? Mas depois eu ensino como troca de modo e tal para ficar na sequência. Oi, mas vem pra cá. Então, vamos dar uma passada agora no funcionamento do Xbox Game Pass com o controle All-Bink. E isso vai ser tanto teste aqui no PC como vai ser teste no mobile, né? Teste no celular. Seguinte, galera, também lembrando que essa plataforma, o Xbox Game Pass, eu adoro, mas eu não tenho tempo de usar. Eu contrato só para fazer vídeo para vocês, porque eu sei que tem muita gente que pergunta se funciona, como que é a resposta e tal. Então, contrato só para fazer vídeo, eu acho que só isso já vale o teu like, vale a tua inscrição, beleza? Então vamos lá, lembrando que assim como eu mostrei no teste prático, o controle funciona também no PC, aqui ele está no modo Bluetooth, no modo Xbox Bluetooth, e está com o celular conectado só para fazer ali a vez da bateria, né? Para fazer a carga, e vocês vão ver aí que funciona 100%.
Então, galera, a gente concluiu aí os testes de Xbox Game Pass, tanto no PC como no celular aqui no mobile, e o negócio é o seguinte, por que eu fiz questão de deixar todos os testes de todos os modos? Para mostrar justamente o quão isso é incrível, mano, isso é doideira, porque é o seguinte, eu nunca vi um controle, em todos os testes que a gente já fez, que consiga funcionar dentro do Xbox Game Pass com todos esses modos, mano. Não é normal, eu não sei qual foi a bruxaria que a empresa, a fabricante fez para conseguir burlar esse bloqueio do Xbox Game Pass, mas 4 modos funcionando dentro do Xbox Game Pass é muita loucura, mano. Porque assim, o que é o normal? O normal é geralmente um único modo de cada controle onde ele funciona dentro do Xbox Game Pass. E esse não, mano, a gente testou pelo menos 3 modos via USB-C e um modo via Bluetooth, e todos funcionando muito bem. Então é o seguinte, o que é a vantagem, o que é o pulo do gato, mano, desse modelo? É basicamente, para quem quer jogar Xbox Game Pass, esse controle é o Thanos com a joia do infinito, meu irmão. É só assim, ó, trocou a corzinha, estralou os dedos e tchau, só vai, mano. Porque é o seguinte, o que acontece? Quando é um modo só, tu fica dependente. Porque já aconteceu de gente chegar aqui no canal e dizer, pô, eu tenho uma versão do Xbox Game Pass que está desatualizada, por causa da versão do Android eu não consigo atualizar mais, ou eu estou com problema ali nas bibliotecas do Google, né, com alguma coisa do controle ali do Google Play Games que está dando incompatibilidade com o controle. Então se fosse um único modo e ele tiver com algum enrosco desse, tu tá ferrado, mano, tu não vai conseguir jogar às vezes o teu Xbox Game Pass que tu pagou caro para jogar. Então isso daqui é basicamente a empresa te dizendo, te dando uma garantia, tu vai ter mais 3 modos, né? São 4 modos no total que funcionam para tu jogar. E outra coisa, além de escolher o modo, também pode escolher por performance. Digamos aqui, né? A gente tem o modo rosa, que é o modo que comunica mais rápido, né? Ali por cerca de 280 Hz, modo Xbox USB-C. Digamos que ele está com algum enrosco por causa da versão da Xbox Game Pass que não está funcionando. Tu vai saber que funciona no modo verde, que funciona no modo amarelo, só que tu também vai saber que tem mais um modo PlayStation, o modo laranja, que funciona com uma performance muito parecida. Então tu vai poder escolher por performance também. Mano, é muita doideira, assim, é uma garantia extrema para quem não fica, né, sem jogar o seu Xbox Game Pass. E esse controle surpreendeu, é inédito, né, recordista. Bueno, meninote. Agora chegou a hora da gente dar uma passada no assunto de modos de conexão, para mostrar para vocês como faz a troca, né, para tu jogar em cada modo. Como eu tinha comentado antes, né, nesse controle é bem simples de fazer, diferente dos outros, tem que ficar desligando e ligando o controle, aqui tu pode fazer a qualquer momento, e também é simples porque tem pouco botão para fazer. É sempre segurar o H aqui no punho direito e usar em conjunto aqui com os botões de ação ABXY. Então, como a gente tem mais modos nesse controle do que tem 4 botões, então alguns desses botões aqui tem mais de um modo. Mas vamos lá. Aqui a gente está no modo verde, que é o modo Bluetooth para Xbox. Pode ver, eu deixei em conjunto aqui o aplicativo aberto para ajudar a mostrar, né? Pode ver que ele está reconhecido como Xbox Series X Controller. Então, show, modo verde, modo Xbox. Esse modo verde, ele fica aqui, ó, segura o H e dá uma pressionada no B. Ele vai trocar para o modo laranja, porque é o segundo modo desse botão, mas se a gente apertar de novo, ele volta. Modo verde. Então já sabe que o modo verde é H mais B. Beleza, já que a gente tinha passado pelo laranja, vamos voltar para ele no mesmo comando. O modo laranja ele é dado pelo fabricante como modo ideal para iPhone, né, para iOS e tal. Lembrando que iPhone com USB tipo C, se eu não me engano, é a partir da versão 15, tá galera? Antes disso não dá, mas beleza. Nesse daqui, pode ver que ele é reconhecido como um controle de PlayStation, tá aqui embaixo, ó, DualSense Wireless Controller. Então, já sabe aí como ele é reconhecido. Então, vamos para o próximo modo, segura H e o botão X. Pode ver que ele foi para o modo rosa. Esse modo rosa, ele é o modo Xbox, só que agora não de Bluetooth, ele é o modo Xbox via USB tipo C. Pode ver, ó, como está aparecendo ali o reconhecimento dele. Xbox 360 Controller. Então, 2 modos de Xbox, esse daqui é o via USB-C. Depois, se a gente repetir o comando, segura H e X de novo.
ele vai para o modo amarelo. No modo amarelo é o modo genérico. Pode ver que aqui embaixo ele dá o reconhecimento como ZenY Gaoying Yaobing Max. Ele tem o nome do controle porque ele é reconhecido como um controle padrão, um controle genérico, mas ainda assim, como vocês viram nos testes de jogo, tem alguns jogos que ele se dá muito bem com esse modo aqui, então também é um modo legal de usar. Então, time, vamos para o próximo modo aqui, segurando H e apertando Y. Pode ver que agora ele vai acender a luz azul, e a luz azul não aparece aqui, o controle dá como desconectado. Por quê? Porque esse controle ele tem que ser conectado, né? Ele está no Bluetooth, e ele fica como Yaobing Max aqui também. E esse modo ele é específico para fazer mapeamento através do aplicativo, tá, galera? Mapeamento para jogos que não permitem controle, tipo PUBG, né? Então, esse daqui é o modo Bluetooth para mapeamento com aplicativo. Depois disso, a gente tem, se a gente repetir o comando, segura H e aperta Y de novo, ele vai para o modo vermelho. Esse modo vermelho é basicamente a mesma coisa. Ele é um modo de mapeamento através do aplicativo, só que agora é um modo de mapeamento que comunica com USB-C. Então, bem legal que nesse controle tu tem dois modos diferentes de mapeamento, né? Um direto com conexão tipo C e um Bluetooth. Então, show de bola. E foi quase todos, falta o último, que é segurar o H e apertar aqui o A. Pode ver que ele vai trocar para uma luz branca. Essa luz branca é um modo Bluetooth, ele é um modo que ele é reconhecido como um controle Pro de Nintendo Switch. Então, modo ideal aí para tu jogar um emuladorzinho de Switch, alguma coisa assim, também vai cair bem. Então, galera, trazendo o mesmo teste que eu trouxe para o G8 Galileu para saber quanto que o controle consome de bateria do teu celular para se manter ligado e funcionando. E eu achei que tá muito baixo, mano. Eu até tentei forçar, eu coloquei ele no modo Bluetooth para ver se com o chip Bluetooth ligado ele ia gastar mais, não alterou. Então, mano, é meio impressionante, eu continuo me surpreendendo com esse controle, porque saca só, arredondando ali ó, em cima em azul em 5 volts, mesma coisa que o G8 Galileu, só que aí embaixo, mano, em vermelho e em amarelo, amperes e watts, ele tá basicamente com a metade do consumo do G8 Galileu. Mano, isso é absurdo. O G8 Galileu ele já consome pouco, né? Consumia ali cerca de 500 watts e 100 ampere. E aqui tá 52 ampere, eu não sei se consegue focar aí, ó, mas na base de 254 watts. Mano, é muito baixo. É impressionante como que ele consegue ter um chip Bluetooth, ter mais performance, comunicar mais rápido e ainda gastar só metade do consumo do que tem no G8 Galileu. Então, impressionante. Então, time, e fazendo o nosso segundo teste elétrico para saber quanto que ele passa de carga para o nosso aparelho quando a gente está ali ó, com o cabo conectado no dispositivo através do controle, beleza? Pode ver aí que está conectado embaixo. E aqui a gente tem o nosso medidor, lembrando que esse teste também foi feito no G8 Galileu com o mesmo cabo, o mesmo carregador, o mesmo medidor, o mesmo celular e com o celular na mesma condição de bateria. E aqui o resultado é que o placar se inverte. Aqui, assim como no último teste elétrico, né, o consumo, quem ganhou foi o Yaobing, aqui quem ganha é o G8 Galileu, no quanto que ele passa de carga rápida. Aqui a gente vê que ele está com 4.886, mais ou menos ali a mesma coisa de volts que estava o G8 Galileu, só que em amperagem, em watts, ele está abaixo. O Galileu ele ficava na base de 1962 ampere, aqui está 1456, e em watts aqui está 6.546, enquanto o Galileu fazia uns 9 e pouquinho. Então assim, galera, não vai ser um resultado padrão para qualquer um, isso varia muito de celular, de carregador, de capacidade do carregador, do processador, né, que define também ali qual é o protocolo de carga, mas eu quis fazer o teste exatamente igual para ser justo, e nesse teste o G8 Galileu ganha porque ele passa uma carga um pouco mais rápida, né? Ele passa ali uns 3 watts a mais do que passa aqui o Yaobing. Ainda assim, no Yaobing eu venho testando com ele conectado, ele consegue jogar jogo pesado e ele carrega o celular mesmo assim de boa, mas ainda assim
quem ganha, né, quem passa mais carga nesse meu exemplo desse meu celular é o G8 Galileu. E time, só passando um recado adicional que eu esqueci de botar na parte do teste prático, que também tem a ver com energia, com eletricidade, que é o seguinte. No teste prático eu mostrei que ele funciona com gambiarra aqui no USB-C e também funciona tô colocando alguma coisa para energizar o controle e usar no modo Bluetooth. No caso, no teste prático eu tinha colocado o meu celular, mas não precisa ser, tá galera? Pode ser usado, que nem aqui, ó, tô sem o celular e ele está conectado direto na entrada do controle, um cabo que vem da tomada. Tá funcionando de boa, se liga só. Suave. Pode ser aqui também uma power bank, pode ser aqui também um USB de um notebook, o USB do computador, pode ser qualquer forma de energizar o aparelho, só sendo o suficiente para ele ligar, estabilizar os LEDs, tu já vai conseguir usar numa boa, beleza? Então, meus queridones, vamos dar uma olhada agora em funcionalidades, ensinar para vocês toda a magia Disney desse controle, que coisa mais linda, coisa mais querida. E é o seguinte, vamos começar pelo botão de macro da parte traseira, que é bem fácil de configurar. A gente vai usar o botão de M, né, o botão de modo aqui que fica no punho esquerdo, e segura junto com o botão da tua preferência que tu quer configurar. Pode ver que ele está em branco, ó. A gente está no jogo do cabeça de teia, amigão da vizinhança, Peter Paco. Então, a gente segura aqui, os dois juntos, até ele começar a piscar em branco. Isso quer dizer que ativou o modo de gravação. A gente pode colocar o comando e apertar M de novo para ele finalizar. Beleza. Agora, isso inclusive é uma configuração que eu gosto muito nesse jogo, que no mesmo lado, na mesma mão que eu fico com o direcional, eu também fico com a esquiva. Isso ajuda muito, né? Porque naturalmente o jogo ele bota a esquiva para o outro lado e aqui fica show de bola. Beleza. Agora, se tu quiser limpar o comando, não quer mais, tranquilo. Mesma coisa, segura o botão M mais o botão de macro ali. Quando ele vai começar a piscar, tu dá 2 cliques no botão de macro. Pode ver que ele ficou verde de novo. E agora ele limpou o comando. Uma outra função que eu gosto bastante, eu acho bem útil, que é a de inverter a funcionalidade entre o D-pad e o analógico. Eu não usaria nesse tipo de jogo. Nesse tipo de jogo eu gosto de usar o analógico, como está aqui, ó, que é o padrão. Só que em jogos plataforma, que nem por exemplo o Nine Souls, que eu mostrei antes, eu gosto de jogar no D-pad. Eu acho melhor, acho mais preciso, né? Então vamos fazer o comando para inverter. E é bem barbadinha. A gente vai segurar também o botão M e o D-pad para cima por mais ou menos ali uns 5 segundos. Pode ver que ele piscou, beleza? Então pode ver que agora o personagem está movimentando pelo D-pad e o analógico ficou com as funções, né? Por exemplo, para cima para ativar a câmera. Então inverteu em alguns tipos de jogos, isso é muito bacana, muito útil. Depois, se quiser inverter de novo, né? Só fazer o mesmo comando, segurar M para cima por alguns segundos ali, ele vai piscar e daí voltou ao normal. Depois, um comando muito útil se tu precisar ali de segurança na hora do aperto, que eu não vou fazer, porque eu não preciso, mas eu vou ensinar a fazer. Se tiver qualquer BO, que eu não tive, né, o controle foi muito estável no funcionamento, mas se tu tiver qualquer tipo de BO e tu precisar reiniciar ele, né, colocar no padrão de fábrica, tu vai precisar segurar os dois botões, o M e o H, por mais ou menos ali uns 5 segundos, e ele vai resetar para o padrão de fábrica. Tem um comando também para desvincular o Bluetooth dele do aparelho que tu estava usando. Então, tu seguraria o M e mais o botão menu por mais ou menos ali uns 5 segundos e ele desvincula. Eu nunca tinha visto isso no controle e eu acho que a utilidade é quando tu, por exemplo, tu estava jogando em outros aparelhos, celular de alguém da tua família e a pessoa deixa sempre o Bluetooth ligado, daí quando tu liga o controle ele fica sempre conectando lá. Se tu não quiser ir no aparelho para desvincular, tu faz isso e desvincula por aqui. Então, time, outra função útil é o modo turbo, que a galera atribui ali a trapacear, facilitar, mas não, né? Às vezes é porque a galera precisa. Por exemplo, alguém que ama jogar, mas tem algum problema de artrite, de tendinite no pulso, nos dedos e tal. Isso daqui vai reduzir o esforço que tu faz nas articulações do dedo e da mão para poder jogar. Então, basicamente, a gente vai simular um pressionamento constante. Aqui nesse jogo do Homem-Aranha, a gente tem a função aqui de bater, né, que se tu apertar só uma vez, ele bate e para. Precisaria ficar pressionando freneticamente para ele ficar dando sequência na bandidagem. Então a gente vai simular esse clique, então segura aqui o botão de modo, botão M, e dá um cliquezinho no botão de bater,
E agora, quando a gente segurar o botão, ele vai ficar fazendo automático, né? Então já poupa muitos cliques aí na mão. Depois, se a gente quiser deixar isso no modo automático, a gente faz a mesma coisa, segura o M e dá um cliquezinho no botão. E agora ele ativou o modo automático. Se eu der um clique, ele vai ficar sozinho até o momento que eu der outro clique para ele parar. E daí, no momento que tu não quer mais, tu tem a opção de também fazer a mesma coisa, né? Dá uma seguradinha no M, dá mais um clique. Então esse terceiro ele desativa. Agora ele voltou ao normal. E tem mais uma forma de desativar, porque imagina se tu fez esse modo turbo em vários botões. Tu pode desativar todos ao mesmo tempo, se tu der 2 cliques no M. Ele vai limpar a função de todos os botões ao mesmo tempo. Tem uma outra função que eu falei um pouco ali no teste técnico, quando eu falei de gatilho, de sensibilidade e tal, porque esse controle, assim como o G8 Galileu, ele tem um modo de alta sensibilidade, um modo direto do gatilho. E para ativar, agora a gente está no gatilho simples, ó. Mas para ativar o modo de alta sensibilidade, a gente vai segurar o botão H junto com os dois gatilhos ali por uns 2 segundos até piscar as luzes, saca só? E agora, qualquer mínimo clique, qualquer mínimo pressionamento, ele considera um pressionamento direto, né? Um 0 ou 1 ali, como se fosse um gatilho simples, ele vai de 0 a 100%. Então, assim, pode ser uma opção útil para quem joga game de tiro. Eu expliquei lá, né, quando eu falei no teste técnico, por que eu não gosto muito dessa função, porque eu acho que ela deveria ter a trava aqui, né, junto, assim como tem outros controles. Deixa eu pegar um aqui, ó. Aqui, ó, assim como o MobaPad Hub Elite M9, que a gente já fez análise no canal, ele tem a trava de gatilho. Então, aqui tá travado, ele limita o quanto ele vai descer e subir, e aqui ele, sem a trava, vai até o final. Isso, logicamente, é alguma coisa que eu não tenho visto, ainda não foi implementado em controles tipo telescópico, né? Mas eu acho que para essa função de gatilho e ativação simples, ele teria que ter a trava para realmente valer a pena, porque daí tu também não perde tempo indo até o final na hora da trocação frenética ali. Mas enfim, isso é o gosto pessoal. Então, se depois tu quiser deixar de novo no modo normal do gatilho, por exemplo, se tu vai jogar um jogo de corrida, faz a mesma coisa, segura o H e segura as duas defesas ali até piscar, e daí já voltou o gatilho a funcionar como estava antes. E uma outra função é de inverter o layout, né, internamente aqui dos botões para o padrão de Nintendo Switch. Aqui a gente está no modo padrão, né, de Xbox. Pode ver que tem até o Azinho aqui, né, impresso, só que se tu clicar aqui, ó, que nem tá pedindo para pressionar A para segurar ali, ó, o barril, não acontece nada. Então, para ficar mais fácil, a gente vai inverter os botões. A gente segura ao mesmo tempo o M, o H e o A por 3 segundos. Ó, pode ver que agora a ação está de acordo com o A impresso aqui no controle. Se tu apertar A, ele vai interagir com o objeto e solta de novo. Então, muito bacana para tu jogar um switchzinho da massa aí, suave. E se tu não quiser mais, né, depois é só repetir o comando e ele volta ao normal. E por último, galera, uma função que o fabricante não mostra em lugar nenhum, não fala em lugar nenhum, mas eu descobri que tem aqui no modo Bluetooth quando a gente está conectado no computador. Então, ele já tem integrado o modo mouse, ó, saca na tela ali, ó, o cursor. Mano, isso é muito bom, e é o modo mouse completo e sem frescura, não precisa fazer nada para ativar, ele já é nativo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu segurar e arrastar, ele faz a marcação, se eu quiser ali, né, selecionar várias paradas. Se eu der o clique aqui no gatilho da esquerda, ele abre o menu de opções. Se eu colocar aqui o cursor em cima de uma pasta, vamos ver aqui, e der 2 cliques no gatilho, ele abre a pasta. Inclusive ela abriu aqui do outro lado, vou puxar ela para cá, ó. Mano, isso é muito prático, cara. Então, eu já vi isso em poucos controles, e os poucos controles que eu já usei, tinha uma mão para usar, tinha que usar o botão home por um espaço curto para não desligar o controle. Mano, era muito ruim. Isso daqui funciona muito bem. Só quem joga à distância no computador, não importa se tu tá com um controle sem fio de longe, ou se tu tá streamando a imagem, ou se tu tá com cabo HDMI longe para uma TV, enfim. Só quem já jogou PC de longe, sabe? Às vezes quando dá algum bug, algum crash, dá um erro na tela, fecha o jogo, abre alguma janelinha de algum outro programa. Aqui tu não precisa levantar para resolver isso. Tu faz o que tiver que fazer, já volta pro teu jogo. Mano, muito bom. Isso daqui devia ser padrão em vários controles.
Então, menosada, aqui a gente vai dar uma olhada no modo de mapeamento do controle, no modo de aplicativo, e aqui a gente está em um desses modos, né, que é o modo azul, que é o modo de mapeamento via Bluetooth, e ele fica conectado no aparelho como Aobing Max YDD. Então, abrindo o aplicativo, ele aparece alguns jogos aqui que já estão adicionados, e aqui em cima ele mostra o dispositivo. Então ele está sendo reconhecido aqui no modo azul como Aobing Max no modo direto. E se a gente clicar em sobre o dispositivo, ele dá mais informações e inclusive diz que tem uma nova atualização. Então já vamos inclusive fazer essa atualização aqui. Então, atualizada a versão, aí agora ele dá a mensagem, né, que a versão já está na mais atual, que não é preciso atualizar. E aqui, né, se a gente voltar também não aparece mais nada de atualização. Vamos iniciar o jogo aqui, vamos iniciar o PUBG Mobile. Então, como vocês viram, está funcionando o modo padrão do aplicativo, né, configuração básica, não fiz nada demais, ele está usando o padrão que ele carregou do app. Lembrando que eu já falei desse aplicativo aqui no canal, tá galera? Ele está presente no vídeo do JK02. Inclusive, o Aobing e o JK02, eles usam o mesmo aplicativo. Eles têm o mesmo padrão de caixa, as mesmas cores. O que será que isso quer dizer, hein? Será que foram fabricados pela mesma empresa? Fica aí a dúvida. Então, mas assim, aqui eu tô vendo que ele está com um perfil de configuração meio limitado. Teve alguns botões que eu não achei aqui, né? Tipo trocar de arma, tipo carregar. Então vamos tentar dar uma otimizada no aplicativo de mapeamento. Como todo aplicativo de mapeamento, geralmente tem ali uma bolinha, um íconezinho flutuante, e a gente clica para ter acesso às opções. E aqui a gente tem a primeira que é Change, né? Trocar. Clicando aqui, a gente vai ter opções de colocar os botões mesmo, né? Individualmente. Então vamos botar uma função que ainda não está funcionando direito no automático, que é para trocar de arma, né? Segurar aqui em cima do L1 e arrastar para cima do slot de arma. E o R1, a mesma coisa. Botar aqui o X para carregamento, por exemplo, que o carregamento não está bombando, né? Então, botar ali, botão para mirar, vamos botar o L2. Beleza? Salva. Salvar normal, né? Salvar em cima do preset que tu tem, ou salvar com um novo nome, um novo perfil. Vou salvar em cima. Então, time, agora eu fiz a configuração e ele tá mais completo, né? Tá agachando, tá pulando e tal, tá trocando de arma, coisa que não fazia antes. Então já dá para dar uma brincadinha melhor. Eu achei até que o analógico dele de mira, né, o da direita, ele tá meio bugadinho, não sei se ele tá no ponto errado da interface do jogo, mas ainda assim dá para jogar. Tá bem melhor do que estava o modo padrão, né, que ele vem já no app. Mas beleza, agora fora do mapa do jogo, aqui onde eu não preciso ficar parando toda hora para tirar na galera, mais fácil de mostrar o resto das funções. Em seguida, a gente tem o Select, que serve para tu selecionar algum outro perfil que tu tenha criado, então tu pode ter várias personalizações diferentes. E aqui configuração oficial, se tu quiser criar uma outra, né, mais tranquilo. Depois disso, a gente tem o modo Keypad Test, que daí tu pode testar se ele está reconhecendo os analógicos sem o personagem sair do lugar, né? Ele isola o teste. Depois a gente tem o Hide, né? O esconder, que é para tirar justamente esses cursores da tela para não ficar atrapalhando tua visão. Então ele limpa ali a interface. A gente tem o Masking, que eu ainda não sei para que serve, mas se alguém souber deixa aí. E o teu app que ele volta para o aplicativo. Então é um aplicativinho bem simples, galera, não tem nada demais. Aqui, como eu disse, eu estou usando no modo azul, mas se quiser usar no modo vermelho, no modo de mapeamento via USB-C, também vai funcionar da mesma forma. Só daí, como ele é um aplicativo muito simples, muito básico, fica a dica aí, se tu não gostar, se tu quiser alguma coisa mais completa, tu pode tentar em um Octopus, um Mantis, alguma coisa assim, que talvez eles tenham mais opções a te oferecer. Então, time, falando um pouquinho agora de comportamento de fone de ouvido, né, o conector P2 3.5mm que a gente tem no controle. Então, assim, aqui no canal a gente já está acostumado a recomendar dois modelos de fone de ouvido de alta resolução para games, que eles são usados direto aqui, tanto em console portátil como em celular, né? Então vou deixar aí o link dos dois, se alguém tiver interesse. E tá funcionando, ó, fone de ouvido intra-auricular posicionado aqui perto do gatilho, vou fazer disparo para vocês verem que tá funcionando. Então
Então assim, time, tá funcionando, ele responde muito rápido, né? No momento que tu dá o clique ali, que tu pressiona, que tu dá o disparo, na hora ele já passa ali o sinal, né? Porque ele tá passando com fio. Só eu achei curioso que ele só tá funcionando quando tu tá no modo Bluetooth. Parece que ele não funciona os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, modo de conexão do controle USB-C e passa junto o som. Parece que não. Parece que tu tem que liberar o USB-C passando por Bluetooth, então ele conecta o controle via Bluetooth e consegue passar o som aqui. Achei diferente justamente porque no G8 Galileu ele funciona os dois ao mesmo tempo. Embora o Galileu ele não tenha Bluetooth, quando tu conecta ele no modo USB-C, ele passa o som ao mesmo tempo aqui para a saída de áudio. Então, ó, pode ver, ó, troquei o modo para o modo Xbox de USB-C, o fone ainda está conectado, mas o áudio parou de sair no fone e está saindo no celular agora. Então é essa a regra, né, galera? Para funcionar, ele precisa estar no modo Bluetooth ali para sair o áudio pelo fone aqui do controle. Bueno, então, meus mano, vamos para a conclusão final do vídeo, mas tu já tá ligado, tu já sabe muito bem que se tu chegou até aqui no vídeo e tu não deixou like, não te inscreveu, tu já tais de vacilação, meu compadre. Deixa aí a voadora na inscrição para fortalecer. Beleza? E lembrando que o link de todas as paradas que apareceram no vídeo fica na descrição, junto também com o link do grupo de ofertas que vai estar aí embaixo, o QR Code na tela, e seja um, seja outro, comprando por ali, tu ajuda demais o canal a continuar evoluindo e trazendo paradas para novos vídeos e não paga nada mais por isso, fechou? Se vamos lá, começando por pontos de atenção ou pontos negativos desse Bunitask aqui. Primeiro, que o Allbing ele não abre o suficiente para tablet, né? Só celular, então digo encaixado, né? Porque se tu quiser jogar via Bluetooth, tu vai conseguir jogar, mas encaixado ele é só para celular. Então, se tu quer um controle para colocar o tablet no meio, já descarta essa opção. Outro ponto é que ele não tem vibração, ele não tem giroscópio, que é umas paradinhas que eu não ligo tanto, mas eu sei que para algumas pessoas é importante, então eu estou adicionando na lista de pontos de atenção. E também o app dele, né, o aplicativo oficial que a fabricante informa ali para tu usar, ele é bem básico, né, não tem muita opção. Então talvez, se tu tá acostumado com o aplicativo mais completo, pode ser necessário que tu teste aplicativos de mapeamento que a gente acha na Play Store aí, como eu já citei, né, o Mantis, o Panda, o Octopus, então tenho essas opções, mas o dele mesmo é meio limitado, meio basicão. E de pontos positivos, meu meninote. Seguinte, começando pelo conforto, ele é bem confortável, ele é bem anatômico, né? Inclusive ele é esse shape inspirado no controle de PlayStation, o que não é novidade que vai ser confortável, porque não é à toa que esse formato já está no mercado de games há um bom tempo e a Sony continua mantendo ele. Depois a gente tem a construção. A construção não é nada de material chique nem nada, mas é um plástico bom, um plástico que não é aquele plástico sensível, casquinha de sorvete fininho. Ele tem uma boa rigidez, um bom acabamento, né? Tu não vê rebarbas nem falhas de material que a gente vê em controles mais baratos. Tem também a questão da estabilidade de comunicação, porque em todo o período de teste, em nenhum momento, em nenhum modo eu vi ele falhando, ele dando travada, ele desconectando, então muito bom. Performance de USB-C, porque no vídeo passado, né, quem tinha tomado a coroa de controle telescópio com USB-C com menor atraso, né, o mais rápido, foi o G8 Galileu, mas não durou muito esse trono dele não. A Allbing já chegou aí na voadora no pescoço e pegou o trono de volta. Depois a gente tem a questão dos vários modos de conexão, incluindo o Bluetooth, né? Ter esses dois em um adiciona muita compatibilidade e muita versatilidade, né? Porque como eu mostrei no vídeo, tu pode usar ele não só no celular, mas como tu pode usar em outros aparelhos, TV, TV Box, enfim, PC, né, como eu mostrei. Então isso é muito show. E também mais uma coisa que é a saída para fone de ouvido P2, né, o 3.5mm aqui, que embora tenha essa regra, né, tenha essa condição para conseguir usar ele que eu mostrei, que tem que ser no Bluetooth e tal, diferente do Galileu, que ele funciona de forma direta, ainda assim eu gosto muito quando os controles com USB tipo C estão vindo com essa opção, porque já é um adianto, né, uma mão na roda. Muita gente às vezes precisava fazer gambiarra e aqui não precisa ter nativo. Tem essa regrinha, mas eu acho que não impacta tanto assim. Eu acho que é uma vantagem também a se considerar nesse controle para quem joga com fone de ouvido. Outra coisa é o baixo consumo de energia, o que significa na prática mais tempo de jogo, já que ele não vai acabar com a bateria do teu celular tão rápido.
o All-Bing consome mais ou menos ali metade do que o G8 consome para se manter funcionando, então já é uma média muito top, um consumo baixo, vai te dar um upzinho ali nas horas de jogo. E basicamente eu acho que é isso, galera. Nesse vídeo eu fiz várias comparações até com o G8 Galileu, mas o foco principal e total foi em mostrar mesmo o All-Bing Max. Eu comparei em alguns momentos o G8 porque eu acho que com esse lançamento o All-Bing ele passa a ser o maior ou um dos maiores concorrentes do G8 Galileu no mercado, então ele tem muito pano para manga, o bicho veio para brigar forte. E eu também já fiz um outro tipo de vídeo, que inclusive vou deixar o card aí, ó, que é a comparação direta, né, a batalha ponto a ponto, botão a botão. Se vocês quiserem eu posso fazer exatamente o mesmo estilo de vídeo, sendo mais direto, comparando item a item entre o G8 Galileu e aqui o All-Bing Max, mas eu acho que por enquanto deu para ter uma ideia, né, de comparação. O All-Bing se tornou o controle telescópico com USB-C com resposta mais rápida do canal, o recordista, o medalhista, e também o mais versátil, né, porque ele tem as duas conexões, então ele é o mais versátil que já passou por aqui. E separando as categorias, já que ele tem Bluetooth, um dos melhores dessa categoria também, em questão de conjunto, de resposta, ficou ali no padrão dos mais altos. Então, mano, o All-Bing ele sobe fácil como um dos melhores controles do ano aqui do canal, nessa categoria, né, que a gente já testou, e eu acho que ele tem tudo para se tornar aí meio que uma nova febre, uma nova modinha de quem joga mobile, porque realmente ele é muito bom, custo-benefício excelente, bate de frente com o G8, e eu acho que é isso, time. O vídeo já ficou longo para vocês, imagina para mim que levo dias e dias para fazer. Então, por hoje é só. Eu espero que o conteúdo tenha contribuído, tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Ou se tu quiser trocar ideia também, manda aí. Link de tudo, de grupo, dos itens, tá tudo na descrição. Te inscreve e por hoje é só. Abração para quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco no próximo vídeo.